Satnam, Shalom, Namastê. E hoje eu quero trazer uma reflexão, que se encontra lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, tá? Eu trouxe essa reflexão porque muitas vezes, amados, nós nos deparamos com situações em que a gente não sabe o que vai fazer mais. E tem coisas que não há mais o que fazer, né? E aí a gente fica se perguntando e se questionando o do porquê estamos passando por aquilo. Por que que o refrigério não vem? Por que que a paz não vem? Por que que eu não consigo alcançar uma plenitude numa área que eu gostaria, sendo que eu me dedico para ser uma pessoa melhor a cada dia? Não que isso seja merecimento, porque cada um faz o que acha bem da sua vida, né? Uns pendam para o bem, outros pendam para o lado do mal. Eu prefiro estar do lado do bem, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, desfavoráveis, mas nos indagamos e a gente ora a espiritualidade, a gente ora a Deus e pede para que Deus tire aquilo de nós, para que a espiritualidade remova aquilo da nossa vida, mas isso não acontece. E isso também vai acontecer com o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele tem um espinho na carne e vai dizer que Satanás vem e todos os dias esbofeteia a cara dele. E o que seria esse espinho na carne? Primeiro vamos ler 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, tá? Para me impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, tá? Sendo que Paulo, ele tinha visões, Paulo foi que saiu a espalhar o evangelho, era ele, tá? Que por onde ia, ele erguia uma comunidade cristã, tá? Esse era o ministério dele. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse. 3 vezes o apóstolo Paulo, ele vai rogar, ele vai pedir misericórdia, ele vai pedir bondade para Deus, tá? Ele fica implorando porque aquilo estava atormentando, aquilo estava incomodando, aquilo trazia insônia para ele, sabe? Aquilo deixava ele sem paz. Mas Yeshua HaMashiach vai dizer ao apóstolo Paulo o seguinte: a minha graça é o suficiente. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça é suficiente para você, Paulo. E mais uma coisa, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua fragilidade. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: portanto, então,
Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, para que o poder de Yeshua HaMashiach repousasse sobre ele, o apóstolo Paulo. Regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Pois quando sou fraco é que sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, na angústia, no cansaço, na depressão, na ansiedade, em que qualquer ser humano se encontra. E aqui falando sobre o espinho na carne, e que Satanás o esbofeteava dia e noite, amados, era o seguinte: sabemos muito bem que apóstolo Paulo, antes de ser, um mensageiro das boas novas, ele era um perseguidor dos cristãos. E sendo perseguidor, ele matava jovens, crianças, bebês, mulheres, idosos. Então, o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele teve um passado. E é aqui que o inimigo, um espírito inferior, pegava ele. Tu quer falar de Deus, tu quer falar de amor, tu quer falar de bondade, de misericórdia, mas tu matava, perseguia, prendia, tu judiava, tu matou crianças. O inimigo inferior, o inimigo de nossas almas, trazia à tona na mente do apóstolo Paulo para atormentar ele. E aquilo causava mal. E podemos até pensar, amados, se nós nos colocarmos no lugar do apóstolo Paulo, em algum momento ele pensou assim: eu não sou merecedor da graça. Eu não sou merecedor desse amor do Criador. Porque olha o que eu fiz. Mas Yeshua HaMashiach vai dizer que quando ele nos perdoa, ele lança os nossos pecados, os nossos erros no fundo do mar, e de lá ninguém retira, ele não se lembra mais. Ele lança nas profundezas e ele não se lembra mais, e ninguém as recolhe de lá. E então, por isso que o apóstolo Paulo, ele orava a Yeshua HaMashiach para que o livrasse disso que o martirizava. E Yeshua HaMashiach vai dizer que não iria tirar, não diz especificamente, mas é claramente, quando o Senhor diz assim, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder vai se aperfeiçoar nessas tuas indagações. Ele está dizendo, eu não vou tirar. Tu vai ter que saber lidar com isso. Tu vai ter que saber aprender a conviver com isso e entender que no passado tu fez o que fez, mas agora é uma nova vida, tu mudou, tu tá diferente. Agora luta contra esses maus pensamentos, agora seja forte. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu vou te ajudar, eu tô contigo. Mas eu não vou remover. E muitas vezes, eu ou você
a gente pede para que o Senhor remova essa enfermidade, remova essa dor, remova isso que está me causando um desgaste que eu não aguento mais. Mas o Senhor diz para nós que Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, na nossa angústia, no nosso desespero, nas nossas circunstâncias desfavoráveis, tá? E quando a gente acha que a gente está debilitado, que a gente está impossibilitado, que a gente já não vê mais saída, a palavra vai dizer que aí é que a gente é forte. Porque o Senhor nos ajuda a lutar, porque o Senhor nos ajuda a nos levantar e a prosseguir a nossa caminhada, a nossa jornada por essa terra. Não é fácil a jornada nessa terra. Tem vezes, quem é que não gostaria de ser abduzido, né? De ir para o céu, né? De ir para um outro planeta onde não tem dor. Um dia vai ter fim, sim. No Apocalipse a gente vê que não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter enfermidade, que o Eu Sou vai enxugar as nossas lágrimas e não vai mais haver dor, não vai haver doença, não vai haver fome, não vai haver miséria. E Yeshua HaMashiach nos diz que no final isto acontecerá, mas enquanto estamos aqui, se ainda estamos na terra, é porque temos um propósito. Então, vamos lutar mais um pouco, andar mais um pouco, continuar mais um pouco, se esforçando mais um pouco, porque no final tudo ficará bem. Amém, amados. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijo no coração. Namastê.